Bom dia a todos e todas, saudações tradicionais, bem-vindos a mais uma live de domingo do Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid-19 em Viamão. Hoje aí trazendo uma análise de conjuntura desses mais de 130 dias de existência do comitê, com algumas questões que a gente levantou, que a gente conseguiu analisar e que a gente observou ao longo deste período de pandemia que nós vivemos no município. Hoje já passamos de 100 mortes no nosso município e é importante que nossos companheiros, amigos, amigas que acompanham a nossa página tenham essas informações de uma maneira muito qualificada. E é para isso que nós estamos aqui no dia de hoje. Queria dar o meu bom dia a meus companheiros que estão aí na live comigo para falar um pouquinho hoje, começando pela Carla René. Bom dia, Carla, se apresente. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada por aquelas pessoas que nos acompanham, que têm nos dado, né, um apoio para esse trabalho. Meu nome é Carla Renê, sou professora, faço parte desse comitê pelo Diálogos de Resistência e tenho muito orgulho desse grupo aí que a gente tem trabalhado junto e com o resultado que a gente produziu e vai apresentar hoje. Bom dia para todos. Bom dia, Carla, obrigado por mais uma manhã. Professor Tinoco, bom dia, se presente. Bom dia, Baba, tudo bom? Bom dia, meus companheiros de luta, de guerra, que fazem parte do comitê. Eu sou a professora Tinoco, atualmente estou na presidência do sindicato, também faço parte do comitê de monitoramento do Covid em Viamão, faço parte do CONDIM e do movimento do Fórum dos Negros em Viamão. Então, a gente já vem numa luta bem grande e agora nós formamos o nosso grupo do comitê para lutar mais por essa pandemia que está assolando a nossa cidade. Né? Bom dia a todos. Perfeito, um bom dia, Tinoco. Gislane, bom dia, se presente. Bom dia, companheiros do comitê, bom dia a quem nos escuta hoje, nos assiste hoje. Eu sou Gislaine Thompson, eu faço parte do movimento comunitário da Associação Lago Tarumã, da diretoria da associação, e sou enfermeira. Eu tenho especialização em saúde pública, em saúde da família, em enfermagem do trabalho. Trabalhei por muitos anos na Prefeitura de Viamão, na Secretaria de Saúde de Viamão, tanto nas unidades de saúde, tanto na ponta, quanto na gestão, na coordenação dos serviços. E atualmente eu trabalho na URGS, com saúde do trabalhador, e faço faculdade de políticas públicas, participando de um grupo de pesquisa em gestão municipal. Aí participo do comitê desde o início, tentando trazer um pouco dessa bagagem, desse conhecimento, para a nossa luta, para o enfrentamento da Covid, e aí estamos aí há 5 meses nessa batalha. Obrigado, bom dia, Gislaine. Bom dia, nosso companheiro Itamar. Se apresente para o nosso público, Itamar. Então, bom dia a todos e a todas que estão na nossa sala e aqueles e aquelas que estão nos assistindo aí pela página do comitê. Eu sou o Itamar Santos, estou suplente de diretoria da FETAPERX, aonde que eu represento no comitê. É um prazer estar com vocês novamente. E então, eu me chamo Babafio, sou representante dos povos tradicionais de matriz africana, em nome do coletivo do povo de Terreiro de Viamão, do Fórum de Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana e do Ile Axé, Oxalá-Toromi e Xangô Agodô. Estamos aí para construir, em conjunto com nossos companheiros da sociedade civil, este comitê de monitoramento e resistência ao Covid em Viamão. Deixa meu bom dia ao nosso ex-prefeito Ride, que deixa aqui bom dia ao Comitê de Monitoramento e Resistência. Abraço a todos e todas, em defesa da saúde sempre. Fátima Maria, nossa companheira do comitê, bom dia, Fátima. Nossa companheira Cecília Kaminski também, que está nos acompanhando, dando seu bom dia. Vilma L. Hoffman, dando seu bom dia. Nosso grande amigo
do Sindicato dos Aposentados, Saul Fontoura, da TAPIV, Adriana Damasceno, sempre nos acompanhando, e o RID mandando aqui parabéns ao comitê por esse bom trabalho realizado em defesa da comunidade viamonense. E para a gente começar, a gente preparou para o nosso público hoje algumas lâminas aqui de uma apresentação. A gente vai estar discorrendo das questões que nós, enquanto comitê, avaliamos nos últimos dias. Pedir para a técnica aí já botar na tela, para a gente dar início aí a discorrer um pouquinho dessas questões que a gente acabou levantando, né? Então, nós somos aí, como nós falamos anteriormente, o Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid-19 em Viamão, né? Pode passar. Quem somos? O Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid-19 é fruto da mobilização da sociedade civil organizada, sendo composto por diversas entidades, mais de 15 entidades, que congregam forças e recursos institucionais a fim de produzir informação, que é o que nós estamos produzindo para vocês aqui, fortalecer as redes de solidariedade e atuar junto ao poder público. Ou seja, a gente ajusta toda essa questão, divulgando todas as situações relacionadas à Covid-19 no nosso município neste período, e também tentar atuar junto ao poder público, fiscalizando, procurando, se informando, saber o que estão fazendo. Pode passar. Nossas ações. O que nós fizemos nesse período, né? A gente construiu alguns panfletos com orientação ao uso de máscara para prevenção do Covid-19 na nossa população viamonense, a divulgação e incentivo à confecção e distribuição de máscaras caseiras, para que a gente consiga atingir o máximo da população para se prevenir dessa pandemia, orientação de usos gerais, orientações gerais de prevenção na nossa página do Facebook, a gente está tentando dessa live aqui, carro de som nas comunidades divulgando as medidas de prevenção e orientações gerais, essas nossas grandes lives de domingo, onde trazemos profissionais das mais diversas áreas para discorrer um pouco, informar a nossa população daquilo que vem acontecendo em saúde, trabalho, educação, transporte, comunidade negra, da questão das mulheres e assim por diante. E a participação também na tribuna popular da Câmara de Vereadores e mídias locais, para estar divulgando as questões que nós viemos levantando enquanto representantes de cada uma dessas entidades, formando este grande comitê. Nossas ações ainda discorrem de parceria em divulgação de ação de distribuição de alimentos e refeição à população vulnerável. Então, você que tem alguma ação de distribuição de alimentos, de arrecadação de alimentos, e quer que nosso comitê ajude a divulgar, nós nos comprometemos a ajudar nessa divulgação, para que mais e mais pessoas consigam estar contribuindo com as diversas ações que se formaram durante esse período tão crítico da nossa sociedade. Também realizamos aí reuniões com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com a Secretaria de Saúde, e com o Comitê de Operações e Emergências em Saúde Pública Municipal, o COI, justamente para conseguir ajudar a propor e coletar informações para estar repassando com qualidade a todo o nosso público. Análise dos decretos municipais e plano de contingência com encaminhamento de demandas e sugestões aos órgãos competentes e Ministério Público. A gente entende que é importante que a gente ajude a fazer essa fiscalização do processo e monitorar realmente para ver aquilo que estão ou não fazendo para combater esta pandemia no nosso município. E documento também com propostas para enfrentamento ao Covid-19 de Viamão, que já foi entregue ao Executivo, já foi entregue às secretarias, para também ajudar a construir este processo. E para dar sequência na apresentação, gostaria de convidar nossa companheira aí, acho que é a Gislaine, que vai estar falando daí para diante. Obrigada, Fio. Bom,
Dado esse histórico das nossas ações, né, a gente pode chegar agora no momento de começar a discutir a fase atual do que nós estamos fazendo e qual é o nosso cenário da pandemia no momento em Viamão, né? E aí, para poder falar sobre esse cenário da pandemia na cidade, é importante falar também um pouco dessas características da cidade, né? Então, apesar de Viamão ter uma grande área rural, a concentração da população se dá predominantemente na área urbana. Então, nós temos grandes aglomerações de pessoas, né, convivendo num espaço pequeno da cidade. Se a gente olha o mapa da cidade, é um pedaço pequenininho de toda a extensão de terras, em que se dá o perímetro urbano e a concentração populacional. O que isso, do ponto de vista da contaminação e da proliferação da Covid, né, é um fator a ser levado em consideração. E nós temos uma população em grande vulnerabilidade, um percentual de população em situação de vulnerabilidade significativo. Nós temos um dos piores PIB per capita do estado, né? Nós tivemos, ao longo desse período, estamos passando por um período de instabilidade política na gestão municipal, com troca de prefeitos, com troca de secretários de saúde. Nós passamos por um grande período sem secretário de saúde, e nós temos um grande número de trabalhadores informais, autônomos ou microempresários individuais que, num contexto da pandemia ou no contexto de distanciamento social e de serviços fechados, passam por um agravamento. Aqueles que não estavam em situação de vulnerabilidade podem passar a estar em função da ausência da sua fonte de renda, e que é uma questão a ser considerada. Nós temos aqui um gráfico do total de óbitos. Por que óbitos, tá? Por que aqui eu vou mostrar para vocês os óbitos? Não é porque nós somos pessimistas, é que num contexto em que a gente sabe que a testagem é baixa, ou seja, que o número de casos positivos que é divulgado não é o número real que está na população, porque não é feito a testagem de todo mundo. O dado mais concreto que a gente pode trabalhar, infelizmente, é sobre o número de óbitos, né? Então, porque nesses casos, né, das pessoas que morreram, foi testado e foi confirmado que tinha Covid. Então, morreram ou por consequência, diretamente ou indiretamente por consequência da doença. E aí, se vocês observarem, até junho ou julho, a gente tinha um número pequeno, que para aquelas famílias tinha um impacto, mas do ponto de vista coletivo e em relação a outros municípios e o estado, a gente vinha lentamente aumentando o número de óbitos. De junho, julho para cá, nós temos um aumento expressivo do número de pessoas, do número de viamonenses que morreram em função da Covid. E isso é muito preocupante. Enquanto antes nós tínhamos 3 pessoas morrendo por semana, hoje a gente tem esse número por dia, em média, aproximadamente. Então, mas esse gráfico está subindo, né? E isso é muito preocupante. Nós estamos com os dados de ontem, com 107 óbitos no município de Viamão. Pode passar. Isso aqui é um gráfico para ter uma ideia, então, dessa situação em relação por mês. Pessoas morreram por mês, pessoas residentes de Viamão morreram por mês por Covid. Então, lá em maio, a gente tinha um número bem pequeno. Em junho, subiu e não chegava a 20 óbitos. No mês de julho, nós passamos dos 50 óbitos no mês de julho. E agora, em agosto, nós já estamos chegando a 40 na metade do mês. Então, se infelizmente nada for feito, até o final do mês nós teremos mais de 80 óbitos só nesse mês, né? Então, essa é uma situação que mesmo com toda a nossa tentativa de atuação, com a nossa atuação, nós ainda entendemos que é importante que o poder público tome algumas medidas, mais medidas, no sentido de tentar enfrentar a pandemia. E aí nós elaboramos esse documento que o Fio já comentou, né, que foi encaminhado a diversas entidades, organizações e ao poder público, no sentido de solicitar medidas mais efetivas no enfrentamento da pandemia. É isso que nós vamos apresentar para vocês hoje, que a nossa live está um pouquinho diferente. Pode passar.
Então, do ponto de vista da prevenção da doença e da prevenção do agravamento para aqueles que pegarem a doença, né? O que nós defendemos? Que tem que ter uma testagem ampla e descentralizada da população da cidade. Né? E, especificamente, em algumas situações, por exemplo, para todo mundo que procurar unidades de saúde, por um motivo qualquer, um motivo que pode ser diverso da suspeita de Covid, que se possa fazer pelo menos o teste rápido, no sentido de identificar se essa pessoa já teve contato ou não, se ela tem anticorpos para a doença, ou se for o teste rápido, aquele que detecta IgG e IgM, inclusive a suspeita de que possa estar com a doença ativa, e aí, mesmo que esteja sintomático, né, e poder identificar algum tipo de medida a ser tomada. Nós também entendemos que para quem tem sintomas, né, o que se considera para suspeita de Covid, né, que todo mundo que tenha sintomas, síndrome gripal, ou seja, aqueles sintomas que parecem uma gripe, tem que suspeitar que possa estar com Covid. Então, para esses sintomáticos, que seja feita a testagem, aquela testagem do cotonete que vai buscar a presença do vírus, que é o que a gente chama de RT-PCR. O que a gente pensa que pode ser um risco de agravamento? Locais fechados, instituições fechadas, como os lares de idosos e outros tipos de abrigos, em que as pessoas estão em um contato muito mais próximo e permanente, existe risco do que se chama de surtos, né? De alguém pegar a doença e ter um contágio de todos os outros que estão em volta, e se for um lar de idosos, o risco ainda de termos casos graves e as pessoas virem a morrer pela doença é maior. Então, a gente tem que pensar, e o poder público, quem está planejando as ações, tem que pensar em ações bem efetivas e de vigilância permanente sobre esses locais. A gente sabe que a Prefeitura de Viamão faz o acompanhamento desses espaços, mas tem que se buscar medidas de mitigação para que isso não se prolifere, porque nesses locais o risco de doença grave e de óbito é muito maior. E uma questão que a gente identifica é que ainda não há um entendimento geral das pessoas de que aqueles sintomas de gripe, né, que aquela síndrome gripal possa ser Covid. E aí, isso dificulta para que haja o isolamento real e efetivo das pessoas. A gente precisa de ações que levem a população a entender que toda vez que ela tiver com sintomas, ela deva fazer, e tenha respaldo para isso, né? Porque tem que pensar a questão daqueles que estão trabalhando, e que seus contatos, as pessoas que moram com eles também consigam fazer o isolamento, e que estes consigam ser testados no prazo correto, conforme a indicação de cada teste. Pode passar a próxima. E aí, as minhas duas últimas propostas que eu vou falar, depois nós vamos passar para o colega, para vocês não enjoarem da minha voz. O que a gente entende, assim? Como nós temos uma grande população em situação de vulnerabilidade, temos pessoas que moram em casas que talvez não tenham condições de pegar aquele que está doente, que está com a suspeita ou a confirmação de Covid, ficar em isolamento dos seus familiares por 2 semanas, dentro de um quarto, por exemplo, para tentar não contaminar os demais da residência, e diversas outras situações, profissionais de saúde que trabalham, né, ou de serviços essenciais, que têm o maior risco de adoecer e de contaminar o seu familiar, que pode ser do grupo de risco. Seria importante a disponibilização de um espaço público para a abrigagem e para o isolamento dessas pessoas, para aquelas que necessitarem ou quiserem, elas possam ter a possibilidade de se afastar do domicílio e fazer esse isolamento num espaço seguro, com assistência de saúde, com orientação e com apoio. Isso seria uma medida que poderia ser tomada e que poderia ser utilizado o espaço das escolas, já que, nesse momento e nessa grave situação da pandemia, as escolas não devem estar sendo utilizadas, né, porque nós não devemos ter a presença das crianças no espaço escolar nesse momento. E aí, também, uma proposta feita pelo comitê é que para essas pessoas que estão com sintomas gripais
que estão em isolamento, e principalmente no caso daquelas pessoas que vivem numa área em que é coberta pela estratégia de saúde da família, ou seja, que tem um posto de saúde, que tem agentes comunitários, que já tem uma tradição de fazer visita domiciliar na casa das pessoas, que essas pessoas possam ser acompanhadas pela equipe de saúde da sua unidade de referência, para monitorar a condição dessa pessoa que está doente, de seus familiares, e inclusive para monitorar a situação no sentido de identificar precocemente sinais de agravamento. Para que é confuso, é difícil, depois na outra etapa a gente vai conversar sobre isso. É difícil de identificar como a doença faz a pessoa, em alguns casos faz a pessoa se sentir muito mal, dela conseguir identificar que aquele muito mal está passando por uma fase que é grave, que é um agravamento e que precisa de uma emergência hospitalar. Então, a orientação e o apoio de uma equipe de saúde no acompanhamento dessas pessoas que estão na fase aguda da doença é super importante. O próximo, nós vamos passar, posso falar, Fio? Passo para o meu colega Itamar. Ou não? Antes da gente dar segmento, antes de passar para o nosso companheiro Itamar aí, gostaria de estar uma lida em mais alguns comentários que estão nos acompanhando, estão aí compartilhando a nossa live de domingo e explicar por que hoje o formato é um pouquinho diferente. Hoje nós estamos aí preparando uma apresentação para aqueles que chegaram agora e não pegaram o começo, uma apresentação daquilo que o comitê analisou durante esse tempo de existência em relação a como está o nosso município de Viamão, né? Por isso que hoje a gente está apresentando essas lâminas aí, cada um de nós vai estar discorrendo um pouquinho de cada um. Queria deixar o meu bom dia aí para Silvia Matos, que deixa seu bom dia, Silvia Hoffman dando um parabéns ao trabalho do comitê, Rosana Kosenko mandando um bom dia a todos, Marta Marisa Cunha mandando um bom dia, a Vilma bota aqui gratidão a Tinoco pelo trabalho do Sínvia, Cris manda Viamão nunca esteve tão na pior, credo. Pois então, por isso que a gente está aí, Cris, para tentar, pelo menos, fazer uma análise e propor mudanças de uma maneira mais qualificada. Neuza Correia dando o seu bom dia, Patrícia Vinheira dando bom dia a todos, Cecília Kaminski, temos denúncia de um lar de idosos que tem idosos contaminados. A Tapiv de Viamão fez a denúncia, chegou até nós, é em Viamão. E Maria Iraci Pires, mandando parabéns, comitê, por se preocupar com a comunidade de Viamão. Bom dia, Maria. Agora sim, Itamar, tens a palavra. Muito obrigado, Fio, muito obrigado, Gislaine. O que a gente está percebendo, tá, é uma inércia governamental desde o início da pandemia. Isso que a Gislaine nos traz, aquilo que o Fio nos trouxe no início, representa esta triste realidade. Nós tivemos trabalhos técnicos de qualidade na produção dos primeiros 3 planos de contingência de enfrentamento ao Covid-19 na cidade de Viamão, mas que infelizmente não foi executado por aquilo que os meus colegas e companheiras e companheiros nos falaram, né? Por uma inércia governamental, por falta de pessoas na ponta, que após junho e julho é que teve um acréscimo muito diminuto de trabalhadores e trabalhadoras para a área da saúde. Ainda falta técnicos na área da saúde e muitos desses técnicos estão contaminados com o Covid, então estão de licença. E não há uma substituição desses técnicos. Então nós estamos apresentando para a sociedade, ainda no quesito prevenção, uma ampla campanha de orientação ao isolamento doméstico, principalmente em casos de síndrome gripal ou de demais sintomas suspeitos. Tá? Depois a gente pode estar conversando o que é esses sintomas suspeitos. Uma forte dor de garganta, uma forte dor de cabeça e febre alta é os principais.
né, a disponibilização de máscaras cirúrgicas aos casos confirmados de Covid-19 e seus contatos. Não há uma distribuição massiva na cidade de Viamão de máscaras. Tá? No início da pandemia, não tinha nem EPI para os seus trabalhadores. O próximo. A realização de campanhas de testagem em massa, aquilo que a Gislaine já falou, né, pela tecnicamente aconselhável e com mais garantia de resultado, o nome do teste se chama RT-PCR, iniciando pelos servidores públicos e dos serviços terciarizados e essenciais da cidade de Viamão, né? Em metas de cobertura numa crescente, até chegar, ou, se for possível, mais que 10% da população de Viamão. Por que a gente entende que tem que ter testagem? Isso, desde lá de março, o controle social do Estado do Rio Grande do Sul, esse comitê, vem dizendo para as autoridades: temos que testar em massa para saber aonde está circulando o vírus. Né? Eu não sou técnico da área, mas sempre aprendi um termo que eu acho importante, que é o bloqueio. Você descobre uma doença num território e bloqueia todos os contatantes daquela pessoa que teve essa doença ou qualquer outra doença infecciosa. E para você identificar e não permitir que o vírus circule mais livremente. Né? A criação de pontos de testagem descentralizadas em áreas de vazios assistenciais ou distantes das comunidades de saúde, aproveitando os espaços das escolas. Aquilo que a Gislaine já tinha falado. Nós não precisamos criar mega estruturas na cidade de Viamão, né? Hospitais de campanhas caríssimos, se temos as escolas com estrutura de água, esgoto, internet, energia, né, que pode ser adaptadas para fazer essa acolhida e a testagem das pessoas que não têm um serviço de saúde próximo da sua casa e que não é coberta pela estratégia de saúde da família. Porque naquela área que é coberta por estratégia de saúde da família, as equipes da estratégia de saúde da família são tecnicamente treinadas para fazer a coleta desse exame. E se não são treinadas, é dever da Secretaria Municipal de Saúde de treiná-las. O próximo. O fornecimento de máscara e outros materiais para a proteção e a higiene da população em vulnerabilidade. Vocês estão percebendo que a saúde pública, ela é transversal. É uma política de saúde pública transversal em todo o governo. Nós já estamos falando aqui de saúde, educação e de assistência social. O momento que você identifica onde estão, pelos trabalhos realizados pela assistência social, aonde estão essas populações vulneráveis, e aí o vulnerável é na questão social, né? E por causa da questão social, também tem uma vulnerabilidade na questão do contágio da saúde, né? Nós estamos integrando só nessa simples questão de distribuir material de proteção individual e de higiene, nós estamos integrando 3 secretarias. Então você movimenta todo o governo para que esse governo haja ordenadamente e em conjunto para enfrentar esta verdadeira guerra, que é uma guerra sanitária em defesa da vida. Ações educativas nas mídias e nos bairros, com diferentes mecanismos de transmissão e de informação. Nós estamos vivendo, para uma boa parte da população, o acesso livre à internet. Mas naqueles locais que não temos internet, porque ainda o sinal privado, né, é muito, muito ruim, né, o território de Viamão é muito grande, como que a gente pode estar fornecendo informação para as pessoas que não têm acesso a esse sinal de internet, que não têm um telefone, que não têm um computador?
né, os mesmos meios e ferramentas que a gente sempre usou, panfletagem, carro de som, né, o uso das associações comunitárias, criar uma rede de comunicação comunitária na cidade de Viamão. As rádios comunitárias, nós temos várias rádios comunitárias na cidade de Viamão que podem ser usadas, utilizadas pela Prefeitura Municipal. Próximo. A estrutura de hospital de campanha para ampliação do número de vagas para os casos graves. Né? Isso pode ser feito construindo um hospital de campanha, que pode ser feito em uma dessas escolas, né? Ou negociando com o governo do estado a contratualização do aumento do número de leitos no hospital de Viamão ou em outro hospital regional. Né? Tem várias maneiras da gente construir, né, enquanto sociedade, enquanto poder público local, uma estrutura para ampliar o número de vagas em leitos de UTI. Sabendo que essa média, né, o estado do Rio Grande do Sul paga por cada leito de UTI entre R$ 1.600 e R$ 2.000, conforme o caso da gravidade, por dia. Esta é o valor de um leito de UTI que está circulando no governo do estado, que o Sistema Único de Saúde, melhor dizendo, paga para as entidades filantrópicas ou para aqueles que são contratados pelo governo do estado. Então, estas são algumas das propostas, né, que a gente tem para oferecer à sociedade civil. Próximo. Agora, eu passo para o fio de novo. Muito obrigado, gente. Então, antes de passar, acho que para a Carla, né, mídias sociais, vou ver aí quem é que está comentando, compartilhando, curtindo nossa apresentação aí da live de domingo do Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid-19 em Viamão. Vou pedir que os nossos amigos que estão assistindo aí, que compartilhem essa live, façam chegar ao máximo de pessoas do município, marquem seus amigos viamonenses, para que essas informações cheguem com qualidade. Se vocês estiverem ouvindo o som de fundo, é ao vivo e acontece isso aí, né? O carro passando com fé aqui na rua. Lendo mais alguns comentários aí, pessoal, temos aqui, Viamão está tal qual o governo federal. Infelizmente, a orientação inicial do Ministério da Saúde era acompanhamento diário dos domiciliados. Isso nunca ocorreu em Viamão, isso é um fato, Vilma. Madalena da Silva, dando aqui um bom dia, acredito que já foi solucionado, não sei, eu acho que é o caso do idoso, talvez, que ela esteja falando. Pode passar a denúncia, ela mandou aqui. Cecília respondendo, nossa presidenta da JP Viamão já tomou as devidas providências. E é isso aí que nós temos por enquanto. Vamos seguir aí, pessoal. Carla, tens a palavra. Então, na área das medidas aqui, a gente propõe, entendendo que a assistência social, né, é uma política para quem dela necessitar, a gente entende que nós temos que ter um outro olhar, que nós não podemos somente considerar hoje dentro de uma anormalidade, né, como hoje com o Covid-19, nós não podemos só considerar as famílias que estão recebendo o auxílio ou que estão dentro do cadastro único. Por quê? Porque muitas famílias que estão dentro da linha da pobreza e de vulnerabilidade social, elas passaram a entrar agora com a questão do desemprego. E elas não estavam dentro do cadastro único e muitas delas não conseguiram acessar o auxílio de R$600 ou de R$1.200. A gente conhece várias famílias que tentaram e não conseguiram acessar o auxílio através daquele cadastro eletrônico. E também conhece várias famílias que tinham sido tiradas do
do cadastro único há um tempo atrás, ou que nunca entraram. Então, essas famílias, hoje, elas necessitam de um outro olhar, né, e da inclusão dentro da política de assistência. Diante do exposto, a gente tem um entendimento que nós temos que implementar um programa municipal de segurança alimentar mais amplo, aonde a gente vai ter que abrir um cadastro para poder atender essas famílias que não estão sendo atendidas por esses 2 programas. E como a gente entende que deve atender através do Programa Municipal de Segurança Alimentar? No mínimo, ampliar o número de cestas básicas, porque hoje, na situação que as famílias se encontram, 2 necessidades são básicas: saúde e alimentação. Então, nós não teremos como tirar muitas pessoas de situação de rua, que estão andando, porque elas estão atrás do seu alimento, principalmente as famílias de baixa renda, que trabalhavam ou em comércio de coleta seletiva, né, o catador ali, o cuidador de carro, muitas vezes aqueles que trabalhavam com ferro velho, que hoje não acontece, está fechado. Então, a gente precisa atender essas famílias mais carentes que estão fora desses cadastros. E a gente, então, solicita ampliação, com atendimento e ampliação do programa, de, no mínimo, mais de 3 mil, no mínimo 3 mil cesta básica, o governo municipal deve adquirir para atender através dos CRAS, né? E por que a gente diz isso? A gente entende que, do recurso livre, essas famílias devem ser atendidas através do programa, né, da assistência, dentro da realidade que a gente sabe que hoje o município de Viamão, com em torno de 260 mil habitantes, com certeza o número de pessoas que têm essa necessidade é muito maior. A gente também pede que seja identificado aquelas famílias que, por exemplo, moram 5, 6 famílias dentro de uma peça só, de um cômodo só. Como essa família vai fazer o isolamento social? Muitas vezes a gente diz, né, entra na casa, tira o sapato na porta. Tem muitas pessoas que a porta é na porta do beco, não tem como as pessoas fazerem esse tira-roupa na outra peça, troca, né? Então, a gente tem essa preocupação, também seja identificado essas famílias. O Itamar colocou anteriormente, né, usar as escolas como espaços de triagem, né, e poder acolher algumas famílias que tiverem dificuldade, porque elas não têm como fazer, numa situação de carência habitacional, de fazer o isolamento. Pedimos também que sejam identificadas as famílias que não têm acesso na questão da água. Parece que não é verdade, mas a gente tem muitas famílias que não têm água encanada, que não têm acesso à questão da água. Como vão fazer a higiene, como vão fazer o cuidado, né, todo necessário nesse momento, né, que a gente precisa. Então, isso também é um olhar que a gente entende que é fundamental, que se tenha a garantia do acesso à água. Atenção e suporte à população em situação de rua. Nós ainda temos um número significativo de pessoas circulando, morador de rua. Como que a gente vai atender essas pessoas para não se contaminarem, não transmitirem o vírus se elas não têm moradia, né? Então, ampliar o atendimento. A gente sabe que o município tem um atendimento, mas ainda é muito pequeno, se encontra muitas pessoas ainda em situação de rua. Atenção também às medidas e condições de renda mínima. Nós temos que pensar, né, discutir aquelas famílias que não tiveram acesso aos R$600 ou não estão tendo acesso ao Bolsa Família. O município tem que articular com o governo federal, tem que articular com o governo do estado para ver como se inclui essas famílias. Se essa doença, esse vírus, se permanecer até março, abril do ano que vem, essas pessoas continuarão fora, essa discussão o município tem que trazer para si e tentar ir atrás do acesso para essas famílias que ficaram fora. Políticas de prevenção de risco, né, para a questão das mulheres ali, também temos que dar uma olhada nisso. Nós temos muitas mulheres chefes de família que também não recebem nenhum recurso, não estão dentro do Bolsa Família, não estão com a questão do auxílio, e se sabe também que teve um aumento significativo da violência contra a mulher. Então, nós temos políticas, né, integradas dentro da rede para dar uma atenção para essas mulheres chefes de família que temos toda essa situação. Então, eu acredito que
É importante dizer que todas as sugestões que o comitê está colocando aqui nas diversas áreas, na área da assistência como as outras, não é um achômetro, nós pesquisamos, né, estudamos sobre isso, buscamos informações, inclusive jurídicas, das rúbricas da prefeitura, então a gente está colocando coisas aqui que a gente sabe que é viável do poder público fazer esse atendimento mais qualificado. Obrigada. Bem, vamos dar uma lida aqui em mais alguns comentários aqui. Ver quem é que está conversando com a gente. Maíra Cipires mandando aqui, abraço Carla Helena, luta sempre. E Silvia Matos, há pouco constatamos uma família que estava pegando água na sanga até para beber. Agora já está com água encanada, menos mal, né? Que bom que essa família conseguiu aí seu direito à água de maneira mais qualificada. Temos mais alguma lâmina aí, nossa assessoria que está controlando. Quem é que vai falar sobre essa questão aí, Gislaine? É a professora Tinoco? Professora Tinoco, tens a palavra? Obrigada, Fio. Bom, o meu tema é a questão, né, da saúde do trabalhador, que é nada mais o que os sindicatos vêm fazendo, né? Testagem rotineira dos trabalhadores dos serviços essenciais e demais serviços com permissão para funcionamento. Cada vez que aparece um funcionário da prefeitura que esteja com suspeitas de Covid ou esteja com Covid, a gente tem que solicitar que seja feita essa testagem. E o que nós estamos solicitando agora? Que essa testagem seja feita em todos os trabalhadores. Porque no começo da pandemia, o que aconteceu? Simplesmente se afastava o funcionário que estava com Covid ou com os sinais de que estava com a doença, afastavam e o setor ficava funcionando normalmente, né? Então, a gente vem vindo na conversa desde março, abril, com o governo, com a prefeitura, né? Solicitando que seja feito essa testagem nos funcionários. Começou a ser feito agora por finalzinho, até porque acho que por denúncias do comitê, por várias situações que aconteceram de contaminação na prefeitura, e o comitê, o sindicato em cima solicitando, e aí começou a ser feita a testagem em alguns setores da prefeitura, mas não como nós queremos, que sejam em todos. Próxima. Pessoal da técnica, tipo, se der passar a lâmina. Tá, eu vou indo. Bom, as medidas urgentes de proteção e suporte, não só instrumental, né? Como também emocional dos trabalhadores da saúde. O que nós temos? Por exemplo, no sindicato, o que acontece? Nós recebemos muita denúncia de que está faltando, por incrível que pareça, álcool gel, o álcool 70%, falta luva, máscaras. Então, assim, essas questões que, no mínimo, o governo teria que dar para o servidor, não é dado. Então, a gente tem que estar acionando, e aí eu entro como comitê, entro como sindicato, e solicitando que seja entregue esse material, os insumos que são fundamentais, né? Sabão, o álcool 70, como eu falei, a questão da limpeza, da desinfecção. Então, assim, coisas que é básico, mas que a gente tem que estar em cima solicitando, e se não é o funcionário nos denunciar que não tem, a gente não pode reclamar, denunciar, ir atrás. Então, assim, essa parceria
quanto sindicato, quanto comitê, quanto funcionário, tem sido maravilhosa no sentido de que a gente fica sabendo o que está acontecendo no município e aí a gente providencia para que o funcionário esteja bem adequado nessa situação de pandemia e tenha todo o material necessário. A fiscalização de oferta adequada de EPIs e demais medidas do protocolo estadual municipal, né? Que é o que a gente tinha falado, né? Que eles têm que ter toda a condição de trabalho e ainda estando obedecendo o protocolo estadual municipal, que por incrível que pareça, se tem um protocolo para ser seguido, mas ele não é seguido como deve ser. Não sei se já estamos na transparência. Tá. Pessoal, assim, ó, a gente vê muito uma questão que vem, muitas verbas, está vindo muita verba para Viamão com a questão do Covid, né, para ser aplicado na pandemia, no que é necessário. Então, quando a gente diz assim que reclama que está faltando EPI, que está faltando máscara, está faltando luva, está faltando álcool gel, a gente sabe que tem uma verba destinada para isso, né? Então, o que a gente solicita do governo? Uma transparência nisso, né? Uma ampla divulgação das informações sobre os planos de aplicação e recursos e ações, assim como os demais planejamentos relacionados ao enfrentamento da pandemia. Uma demonstração quinzenal da receita com suas respectivas fontes, assim como das despesas indicando os valores aplicados, os fornecedores e o objeto da contratação. Por quê? Isso é a transparência, é a gente saber se realmente isso tudo está sendo aplicado. Por exemplo, a sociedade ficou sabendo que, num primeiro momento, o governo estadual mandou para Viamão R$761 mil. Onde foi aplicado? Onde foi gasto? Quem foi contratado com esse dinheiro da saúde para o Covid? Não sabemos. A sociedade ficou sabendo que veio 2 milhões de doação da Câmara Municipal, dos vereadores. Aí ficamos sabendo, a sociedade ficou sabendo, que desses 2 milhões foi utilizado 1,5 milhão, porque 500 a prefeitura devia para a Câmara, 500 mil e devolveu. Então, veio 1,5 milhão. Aonde foi parar esse dinheiro? Quais foram as despesas dele utilizadas? Qual foi o valor aplicado em cada despesa? Quem é o fornecedor que foi pago com esse dinheiro? Qual é o objeto que foi contratado? Foi uma empresa? Foi insumo? Foi comprou EPI? Não se sabe. Depois veio 3 milhões para o Covid. Mesma história. Foi usado aonde? Foi pago quem? Foi destinado para onde? Para que setor? Para compra de quê? Não se sabe. A sociedade ficou sabendo também, que aí essa aí atingiu direto o trabalhador, né? O governo federal fez a Lei Complementar 173 de 2020, onde ele doou para a questão do Covid 33 milhões. Tá? Só que quando ele fez essa doação, os municípios que quisessem entrar e fazer parte disso, eles teriam que, dentre obedecer várias regras que o governo federal mandou. Dentre elas que é o nosso grande problema, é o congelamento dos salários, congelamento de promoções, gratificações, de tudo que o servidor teria direito, né, de 28 de maio a 31 de dezembro de 2021. Ou seja, de maio a dezembro do ano que vem, o servidor não tem direito ao seu anuênio, não tem direito à promoção, gratificação, nada. Então, as pessoas que aderiram a essa lei complementar para pegar esses 30, porque a lei complementar o valor destinado para os municípios era 1 bilhão 945 milhões
377.062,19. Para dar mão foi destinado 33 milhões. E se a gente não tem uma transparência, se a gente não só sabe, a sociedade só sabe que veio esse dinheiro, que não é pouco. E aí a gente vê assim a nossa realidade, que falta EPI, que falta insumo, que falta gente para trabalhar, que falta assistência para o povo de Viamão, que nós não temos um hospital, que nós não temos respirador, que nós não temos hospitais de campanha, como a gente mesmo falou que poderia ser usado o espaço das escolas, né, já que não vamos voltar às aulas, né, por um bom tempo, porque não vamos botar as crianças em risco e mais os professores, né? Então temos aqueles espaços, nós temos escolas que tem quadra coberta, que tem banheiro, que tem cozinha, então dá para fazer um hospital de campanha nesses locais. Só que para fazer isso, a gente tem despesa, a gente tem gasto, tem material, tem contratação de pessoas. E aí a gente vê essa quantidade de dinheiro vindo, que a sociedade fica sabendo que veio, que chegou. Por exemplo, desses 33 milhões, o município já recebeu metade, que é 16,500 mil. Desses 16 milhões, onde é que foi aplicado? Onde é que está sendo gasto? Onde é que está, que empresa está sendo contratada para pagar isso? Que material está sendo comprado para isso? Onde está indo parar esse dinheiro? A sociedade precisa saber. A sociedade precisa saber que tem dinheiro e ela tem condição de ser bem assistida e ela deve ser bem assistida, né? E isso é o que o comitê solicitou, que seja feita uma transparência na declaração dessas contas. Uma ampla divulgação e informação sobre os planos de aplicação de recursos, ações, assim como os demais planejamentos relacionados ao enfrentamento da pandemia. Isso, cremos nós, que é o mínimo que um governo tem que fazer, mostrar o serviço, mostrar que tem dinheiro e mostrar onde foi aplicado. Muito obrigada. Bem, pessoal, essa foi uma breve apresentação aí, obrigado, professor Tinoco, que nós fizemos aí justamente para mostrar para a nossa comunidade viamonense toda a conjuntura atual ante a pandemia que nós estamos enfrentando e as ações, né, que o comitê vem feito monitorando, divulgando e se comprometendo em também ser parte dessa sociedade no âmbito de propor questões que façam a real diferença para o nosso povo. O que, como toda e qualquer pessoa viamonense, brasileira ou da população mundial, nós não queremos que a nossa população morra. É simplesmente isso, né? Então, nós entendemos que nós temos este compromisso, né, enquanto representantes de vários setores da sociedade, de ajudar a construir esse processo de maneira qualificada. Gostaria de estar lendo mais alguns comentários aqui, antes de passar aí uma rodada aí de considerações dos nossos companheiros em relação a tudo que a gente discorreu na apresentação do dia de hoje. A Cecília Kaminski coloca aqui: temos que pensar também nos dependentes químicos que perambulam pelas ruas, depois vão para casa com a família. Isso pode gerar uma contaminação. Maria Iraci, mandando aqui abraço. Maria Iraci, uma rodada de falas em relação a essa questão, para a gente já se encaminhar para as questões finais da nossa live de domingo que nós temos hoje aí. Gostaria de começar com a nossa companheira Carla Renê. Primeiro, queria agradecer a todas as entidades que fazem parte do comitê e fazem possível com que a gente, nos ajudando, nos acolhendo, a gente, juntamente com a população no geral, a gente consiga, né, então, construir e chegar nessa proposta, que é uma proposta clara, uma proposta simples, que a gente, então, vem aqui apresentar hoje para toda a sociedade. A gente entende que não é um papel somente da prefeitura
dar conta dessa situação, né, como eu sempre digo, anormal da questão do Covid. Hoje, todos nós, todas as entidades, todos os cidadãos, as pessoas em geral, elas têm que trazer para si a responsabilidade de nós nos cuidarmos, primeiramente, para poder não transmitir para os outros, e também de nos fazer o nosso papel como seres coletivos, como seres solidários, né? Eu queria trazer algumas questões aqui que eu acho que é importante. Nós falamos, temos conversado muito, e temos o entendimento que, apesar de todas as dificuldades das empresas, das pequenas empresas e as empresas privadas, que também passam, principalmente o pequeno empreendedor, passa por uma situação caótica, né, que a gente sabe que muitas empresas estão fechando, mas também a gente chama a atenção aqui para o cuidado com o trabalhador, né? Por que o cuidado com o trabalhador? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa, no estado gripal, ela fica até constrangida nesse momento de chegar para o seu patrão, lá para o seu chefe, e dizer que está com febre, que está com gripe, que não está se sentindo muito bem, porque pode correr o risco de imediatamente perder o emprego, né? Então, essa força-tarefa que nós temos que fazer, de que as pessoas sejam orientadas, né, a não ir trabalhar quando não estiverem se sentindo bem, de procurar a vigilância sanitária ou um posto de saúde para ser testado. A gente já tem notícia de situações de pessoas que foram no médico e no mesmo dia padeceram, né, vieram ao falecimento, porque as pessoas tinham medo de dizer para o seu chefe que elas estavam se sentindo mal, que elas estavam com gripe. Então, além da questão do contágio, se perdeu uma vida, né? Então, que os trabalhadores também que trabalham, em geral, que eles tenham esse entendimento de buscar ajuda e também fazer as denúncias nos órgãos necessários, caso eles estejam constrangidos de trabalhar com gripe, né? Porque isso só tem aumentado a questão do contágio. A gente sabe que muitas pessoas têm esse constrangimento de dizer que elas estão se sentindo fragilizadas com uma gripe, com uma tosse, né? Então, por essa situação. A outra questão que é importante reforçar, que os colegas já falaram, uma campanha municipal, onde a gente pudesse conversar com os bombeiros, pudesse conversar com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, os carros da própria Secretaria de Trânsito e Transporte ali, que a gente colocasse, nós temos custeado com os recursos do comitê, um carro de som com alerta, né, dizendo para as pessoas da importância do distanciamento, da importância com os cuidados. É importante que o município assuma essa campanha, invista nisso, porque as pessoas muitas pessoas ainda não conseguem entender que o coronavírus mata e que é rápido, né? Em 14 dias, 13 dias, às vezes a gente tem pessoas que uma semana a gente sabe, olha, foi para o hospital e não retornou. Então, o papel do município, né, de informar, né, de fazer alerta, de fiscalizar. Nós temos um problema muito sério com os bancos, né, que até hoje a gente não entende por que os bancos não fazem um agendamento diferenciado para as pessoas, abre agenda para todo mundo para não ter aquele acúmulo de pessoas, principalmente nos dias de pagamento, que é uma responsabilidade. Esse país se passa tanto recurso para os bancos, né, então essa responsabilidade social e de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento, da própria Prefeitura e da própria sociedade civil, né, da gente poder dizer, olha, quando tiver muito acúmulo, fazer a denúncia, porque é desumano o que a gente tem visto, e as pessoas vão para o banco porque precisam, né, mas os bancos poderiam ter uma proposta diferenciada, agendar em outros bancos, os bancos das regiões mais nobres, a gente sabe que não tem esse acúmulo, é 1, 2, 3 pessoas nos bairros mais nobres de Porto Alegre, por que não agenda as pessoas para outros lugares para ser protegida? Então, todas essas questões é papel do poder público, é papel da nossa Câmara de Vereadores e da sociedade como todo, do Ministério Público, fiscalizar isso, né? Então, o que a gente entende é que nós somos uma gota no oceano, mas uma gota que não pretende secar. O comitê, enquanto tiver força, ele vai estar aqui fazendo o que for possível, né? Tanto para alertar como para contribuir. Queria deixar um agradecimento aqui às nossas costureiras da nossa oficina, né? Que são mulheres maravilhosas, que se dedicam a fazer máscara gratuitamente para que a gente doe. A gente tem certeza que já doou um número significativo para a cidade de máscaras.
Então, queria agradecer essas mulheres fortes, guerreiras, que estão aí nas máquinas de costura, produzindo, né, a solidariedade. Por enquanto é isso, e muito obrigada a todos. Então, gostaria aí de estar passando a fala para a nossa amiga Gislaine para fazer as suas considerações. A gente fica aqui esperando. Quem vai ser? Bom, vamos lá. Eu acho importante, assim, resgatar, e as nossas propostas, elas foram elaboradas com a agregação de ideias dos componentes do comitê, né, e com todo o aprendizado que nós tivemos ao longo desse período aí, trabalhando na luta contra a Covid. A literatura e os meios científicos, eles vêm apontando 3 caminhos, basicamente, para o enfrentamento, 3 eixos centrais no enfrentamento da pandemia, né? Uma é o distanciamento e o isolamento social, a necessidade das pessoas se manterem distanciamento para o vírus não encontrar em quem circular, a necessidade do isolamento, então, de quem tiver com sintomas, porque está com a suspeita da doença, e então, maior chance ainda de passar para os outros. Então, esse seria um eixo. O outro eixo é a ampliação da capacidade dos serviços de saúde de funcionar, né? A ampliação da capacidade da estrutura da saúde para dar conta daqueles enfermos e daquelas pessoas que não vão conseguir evitar de adoecer, ou porque estão circulando, ou porque estão trabalhando, ou por diversos motivos que qualquer um de nós acaba tendo contato com o coronavírus. E o terceiro eixo, que seria esse, o apoio econômico para o cidadão, para a família e para as empresas que vão ser afetadas pelas ações do combate à pandemia, né? Porque além da necessidade dessas ações, a gente tem as consequências dessas ações que precisam ser sanadas ou atenuadas, né? E que é o que acaba fazendo também com que grande parte da população não consiga manter isolamento ou o distanciamento. A Carla colocou muito bem isso, né? O medo de perder o emprego, a necessidade de ter medidas, então, que garantam a estabilidade para esses trabalhadores, que garantam uma forma, não necessariamente estabilidade, mas uma forma deles poderem cumprir as medidas de saúde, ou seja, poderem eles e seus familiares manterem o isolamento no domicílio quando estiverem com sintomas, e tendo a tranquilidade de que ao final desse período, recuperados, eles possam voltar a trabalhar, né? Se for uma empresa, um local de trabalho que esteja aberto, em funcionamento e tudo mais. O que nos preocupa também? A gente colocou em determinados momentos ali, né, os trabalhadores da prefeitura e dos outros serviços. Porque se a gente está aqui e vem ao longo do tempo, né, sugerindo, propondo medidas para a prefeitura, para o governo estadual, né, medidas para o poder público, para além das medidas e o apelo que a gente faz à sociedade em si, se a gente cobra do poder público ações, é preciso garantir a quem executa as ações do poder público, que são os servidores ou os trabalhadores terceirizados, a segurança e a garantia de medidas de proteção para que esses trabalhadores possam trabalhar, né? Então, isso se refere à prefeitura, mas também se refere aos trabalhadores que estão na atividade privada, que estão no hospital, como o Hospital de Viamão, que não é da prefeitura, que é um hospital privado conveniado ao SUS. Mas esses profissionais de saúde também precisam, né, ou de outros serviços essenciais, precisam de proteção para poder efetuar a sua atividade, né? E é inadmissível que trabalhadores de um hospital ou de uma unidade básica de saúde não tenham a máscara adequada, não tenham o equipamento adequado. Isso é o mínimo que tem que ser garantido, né? A gente defende até para mais, a gente acha que tem que ter suporte emocional para esses trabalhadores que estão ali diariamente se expondo a um risco muito maior de adoecer e de levar isso para sua casa, né?
Eu tenho, na live da semana passada, eu vou trazer isso agora, na live da semana passada, que foi muito interessante, quem puder assistir, não teve a oportunidade de assistir ao vivo, assista, está no nosso Facebook do comitê. Nós fizemos uma live com pessoas ou familiares de pessoas que adoeceram pelo Covid. E aí cada um trouxe o seu relato e expôs como foi que isso aconteceu na sua experiência pessoal, né? Na live da semana passada, então, a minha irmã participou, né, dando seu relato da sua experiência. Naquele dia, e aí a importância das nossas atividades, das nossas lives, né? O meu irmão, que não mora, nós estamos em distanciamento social desde o início da pandemia, nos relatava que ele estava com sintomas gripais, e ao assistir a própria live, ele dizia, eu tô com tudo isso que eles estão falando, né? Com os diversos relatos que tiveram. Eu estou sentindo tudo isso. Ele consultou, daí aí ele se sensibilizou mais da possibilidade de que aquela gripe que ele estava poderia ser Covid. Né? Eu estou relatando essa experiência para poder conversar um pouco da necessidade das pessoas entenderem que quando elas estão com sintomas de gripe, elas pode ser gripe, mas pode ser Covid. E da necessidade delas terem, de novo, o respaldo e a possibilidade de se manterem em isolamento. Ele, depois disso, consultou, fez um teste desse do cotonete, que é para identificar se tem o vírus, e aí, após alguns dias, 3 dias, ele recebeu o retorno de que era Covid. É um rapaz jovem, de 39 anos, sem comorbidades, né, e que estava foi sentindo cada dia um pouco pior, lentamente, até que, por ter as condições, né, conseguiu identificar, e a gente conversando, de que aquilo que ele estava se sentindo mal estava começando a ser para mais do que o normal do se sentir mal da doença. E aí procurou atendimento hospitalar, está de quarta até hoje é domingo, ainda hospitalizado por Covid. Né? Então, por que eu trago essa experiência? Eu pedi autorização para ele para falar antes. É importante que as pessoas vejam assim, a mortalidade é maior em quem é mais velho, conforme a idade avança, verdade. Mas das pessoas que vão ter, do 80% das pessoas que vão ter a doença, elas vão ter 40% casos leves, simples, né? Que vão curar em casa, mas 40% podem ter o caso moderado, que já pode precisar de uma hospitalização, ou depois ainda, mais 15% podem ter o caso grave, 5% precisar de UTI. Então, e isso não necessariamente, se a gente olhar os gráficos, são adultos jovens, são adultos que estão hospitalizados, ou que estão tendo a Covid, né? Eu estou fazendo o gráfico aqui, falam tanto achatar a curva, né? Eu estou fazendo a curva. Por que trazer isso? Porque a gente não sabe se tu vai, no momento em que se expõe, se tu vai ter o caso simples, o caso leve, ou se tu vai precisar de um hospital, né? E aí a importância de diversas medidas, como a gente já vem trazendo há muito tempo, da necessidade de ter um hospital para conseguir ser hospitalizado, se for o caso, mas mais, eu acho que está chegando num ponto, já passou desse ponto, de que tem que ter maior acesso à informação para a população, identificar, não só, identificar que está com possível caso, que é um caso suspeito de Covid, mas mais, de conseguir identificar precocemente que aquele mal-estar está passando do limite, que a partir daquele ponto essa pessoa precisa procurar uma emergência, um pronto atendimento, um serviço adequado para, caso esteja agravando, ser atendido a tempo. E não é fácil, não é simples identificar isso. Então, é muito importante que as pessoas reconheçam os sinais de gravidade, né? Que é aquela falta de ar piorar, uma pressão no peito, a respiração começar a ficar acelerada, ou começar a ficar com a boca azulada, a aparência mudar, identificar que tem algo, e o instinto também ajuda bastante, né? Mas assim, identificar que se a pressão baixou, ou a respiração acelerou, ou tá com dor localizada no peito, é preciso procurar um atendimento especializado para identificar se não está agravando. Né? Outra questão importante,
que a gente fez uma pesquisa e estava discutindo sobre a questão de e quando é que está curado, né? Ou quando é que pode sair do isolamento. Aquelas pessoas que não foram para o hospital, por exemplo, que foram recomendadas a ficar 14 dias em casa, tiveram só sintomas leves, tiveram febre, tiveram tosse, talvez um nariz escorrendo, uma dor de garganta, que ficaram em isolamento. Quando é que ela sabe que ela não está mais contaminando, que ela não vai mais passar a doença para os outros? A literatura ainda não está muito certa sobre isso, mas já tem algumas indicações, né? Basicamente, a Organização Mundial da Saúde está recomendando para as pessoas que, enquanto tu estiver com sintomas, permaneça em isolamento. A partir e no mínimo, isolamento de 10 dias. Descobriu que está com Covid, ou está com suspeita de Covid, 10 dias de isolamento. Se passou os 10 dias, continua com sintomas, vai continuar em isolamento, né? E essa pessoa vai considerar tendo alta a partir do momento que passar 3 dias sem sintomas. Passou 3 dias sem sintomas, né? Fiquei, vamos lá, 15 dias com sintomas, parou, não tenho mais, só aquela tossezinha bem eventual que pode acontecer, né? A tosse pode continuar. Mas o restante dos sintomas sumiram. A gente é recomendado pela Organização Mundial da Saúde que se fique mais 3 dias em isolamento e aí depois teria alta. O ideal é que procure um atendimento médico, né, para fazer uma reavaliação. Por que eu trago isso? Porque está difícil de achar essas informações. Então, essa é mais uma demanda que até não constava no nosso documento de propostas, mas que é importante ter, que é as pessoas saberem reconhecer a doença e também saberem quando elas não têm mais um risco para os outros, para os demais, e que podem voltar às suas atividades normais, de preferência mantendo ainda assim o distanciamento. Da minha parte era isso no momento, acho até que eu passei meu tempo. Capaz, são informações muito relevantes e importantes para que a nossa comunidade saiba de como lidar com essa situação. E na sequência, passar aí para o nosso companheiro Itamar. Oi. Acho que agora está um pouco melhor aqui. Deixa eu baixar mais um pouquinho o meu som, que é para mim poder falar. Como eu sempre falo, eu não tenho botãozinho de controle do volume da minha voz, mas eu vou tentar falar um pouco mais baixo aqui, ver se o instrumento me ajuda. As questões técnicas, né, o comitê sempre se pautou por elas, e estamos apresentando isso exaustivamente aos governantes. Mas eu quero trazer, nesse tempo que eu tenho disponível, eu quero trazer um quadro anterior à pandemia. Né? Nós, no mundo e no Brasil, vivemos, né, uma grande crise socioambiental, aonde que o mundo inteiro arde em chamas. A planície norte-americana pega fogo, o Pantanal mato-grossense pega fogo, a Amazônia brasileira é incentivado o desmatamento e a queimada para ampliar as terras e as pastagens. Então, estas questões todas, elas mexem intimamente naquilo que nós estamos vivendo hoje, né? E na proliferação das pandemias incontroláveis a nível planetário. Então, quando a gente ouve falar, vamos voltar ao normal, eu pergunto, qual normalidade? O que é normalidade? A normalidade é continuar enfrentando a fila do auxílio emergencial? É continuar engrossando a fila do Bolsa Família? Nós temos que criar condições de vida melhor para a nossa população. Nós temos que conviver em harmonia, ou procurar conviver em harmonia com o meio ambiente, com esse mundo e com essa terra que não tem regra 3. Então, essa crise está colocada, e no Brasil, essa crise se agrava desde 2016, no mínimo, com a retirada de direitos, com uma política pré-estabelecida de retirar direitos
dos trabalhadores e do povo brasileiro, e desse mesmo povo que engrossa a fila do auxílio emergencial. Porque o governo federal não trabalhou uma política de reconversão industrial. O governo federal não trabalhou uma política de sustentação financeira para o pequeno e médio empreendedor. Então, isto vem quando a Tinoco traz para nós a informação da Lei Complementar 173, que diz: eu dou dinheiro aos municípios, desde que esse município não dê os direitos dos seus trabalhadores. Trabalhadores esses que têm que nos atender no posto de saúde, que têm que nos atender na escola. E ainda na escola há uma peculiaridade: esse trabalhador perde dinheiro e tem que colocar a sua ferramenta de trabalho à disposição, pagando do seu bolso. Então, isto faz parte de um programa, de um projeto de desestruturação dos trabalhadores, de retirada do estado de bem-estar social. Isso está tudo imbricado, tudo misturado, e o Covid-19 vem, em certa maneira, para justificar esta economia governamental. E ainda botar a culpa naqueles que não têm culpa. Então nós temos que ter essa percepção, enquanto sociedade civil, enquanto entidades sindicais, enquanto entidades do movimento social. Nós temos esse corte de classe no Brasil e no mundo, aonde que tem uma classe que é minoritária, são poucos, né, e que detém a grande maioria do lucro da produção do nosso trabalho. E tem uma classe que é vulnerável, que depende do seu trabalho honesto, que paga seus impostos, mas mesmo assim, esse governante retira seus direitos. Nós temos que ter esta compreensão e disputar isso na sociedade. Nós temos que ter essa clareza de que estão nos tirando direitos, que estão destruindo o nosso país para dar e para manter o lucro de poucos. E na questão da saúde, o comitê vem tocando nesse detalhe, chamando a atenção dos governantes, que esses governantes têm que colocar esse dinheiro, e nós temos dinheiro no Brasil, nós temos dinheiro em Viamão para produzir saúde, para produzir cuidado. E com planejamento, com compromisso político, com compromisso sanitário, nós sabemos, e a ciência está apontando que tem solução, sim. Só que até hoje, infelizmente, nem o governo federal, nem o governo estadual, e muito menos o governo municipal, que aqui em Viamão tem um caso a se estudar, há uma excepcionalidade generalizada na cidade. Nós tivemos na cidade de Viamão o afastamento do prefeito eleito por corrupção, por desvio na saúde pública de 10 milhões de reais. Nós tivemos a substituição desse prefeito por um seu vice-prefeito, que foi eleito junto com ele, e que não conseguiu governar. No pouco tempo que teve à frente do Paço Municipal, não conseguiu governar porque foi um dos que achava, dos negacionistas, que achava que não tinha Covid, e morreu por Covid, contaminado pela sua inabilidade em tratar a doença, em não se preservar, em não se cuidar, e pela sua inabilidade em fornecer os atendimentos necessários à população viamonense e a si mesmo. Infelizmente, perdemos o vice-prefeito. Passamos quase 30 dias até achar um substituto. O substituto está aí há 15 dias. Dizem alguns que é pouco tempo para ele governar. É pouco tempo para ele governar, mas ele tem que começar a governar. E o comitê já se apresentou para esses gerentes do poder público local. Nós estamos oferecendo esse documento, essas propostas, a nossa militância, o nosso conhecimento do Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid-19 na cidade de Viamão. Nós não queremos nada em troca. A troca que a gente exige do governante é atendimento social, é atendimento à saúde das pessoas.
é a busca ativa dos casos, é a descoberta onde está o vírus na cidade de Viamão. É isso que esse comitê se propôs a fazer e está fazendo. Então, é fundamental que a sociedade viamonense tenha essa compreensão. E que venha, o comitê está aberto. Nós queremos mais militantes, nós queremos mais sugestões, nós queremos mais ajuda técnica e científica para que a gente possa, juntamente com o poder público, né, estar achando as soluções que são possíveis. Basta o nosso governante querer fazê-lo. E não ficar brincando de lápis de cor. Não ficar brincando de pintar de vermelho o mapa do Rio Grande do Sul na sexta-feira e amarelá-lo na terça-feira, porque foi pressionado pelo poder econômico local a abrir o comércio de forma indiscriminada, né? Jogando os seus trabalhadores e os seus consumidores à doença. É isso que está acontecendo. Não há uma dicotomia entre economia e saúde. O que há é responsabilidade sanitária a ser cumprida. Isso é fundamental. E o Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid-19 está se propondo a isso, a trabalhar juntamente com os governantes, a estar lado a lado em busca de alternativas, tanto para a economia quanto para a questão sanitária. E eu quero dizer, encerrando a minha fala, que eu estou lisonjeado de pertencer a esse comitê, a ter ao meu lado colegas, homens e mulheres, que têm capacidade política, administrativa e técnica para produzir, seguindo os preceitos científicos da Organização Mundial da Saúde, da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde da América Latina. Então, é essa, e da nossa academia local, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Pelotas, de Santa Maria, a Fiocruz, é essa a academia que nos norteia. É o conhecimento e o estudo científico que nos norteia em todas as nossas ações. Nós não somos médicos para dar tratamento. Nós temos que exigir que os médicos da rede pública tratem e acolham os nossos doentes e a nossa população vulnerável. Muito obrigado por esse comitê existir, muito obrigado por me permitirem participar, junto com vocês, do Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid-19 em Viamão. Muito obrigado. Então, gostaria de passar a palavra agora, depois dessa fala enérgica do nosso companheiro Itamar, uma fala mais serena, mais tranquila, a nossa professora Maria da Silva Tinoco. Tinoco, tens a palavra. Abre o microfone. Aí. Oi? Tá. Eu também gostaria muito de agradecer e fazer parte desse comitê, porque assim, ó, as pessoas às vezes acham que o comitê se formou de graça. Quiseram se juntar lá e formar o comitê e não entendem nada de nada. Pessoal, o comitê é formado por pessoas gabaritadas. Temos técnicos de enfermagem, temos enfermeiros, temos assistentes sociais, temos de tudo que é área, pessoas que fazem parte do comitê. Então, quando a gente coloca num documento e entrega para o governo, dizendo que está precisando isso, precisando daquilo, que está faltando aqui, está faltando ali, a gente sabe o que está acontecendo, até porque o nosso comitê anda na rua, né? Com toda essa pandemia, nós temos os colegas que vão nas UPAs, que vão nas reuniões, que vão aqui, vão ali, e a gente recebe denúncia, né? A gente fica sabendo como é que está funcionando tudo por aí, ou que não está funcionando. Então, quando a gente entrega um documento disso, a gente tem um embasamento seríssimo do que está acontecendo. E nós ali no sindicato, muito mais, porque ali a gente tira o perfil de como está se dando. Imagine vocês, que um funcionário da prefeitura não tem condição de trabalho, está lá na linha de frente e não está recebendo o material necessário, as EPIs necessárias para cada departamento para trabalhar e atender a comunidade, imagina o que sobra para a comunidade. Se não é o comitê se organizar e ter a ajuda de duas costureiras que nos fazem as máscaras para nós, que tem um pessoal que nos doa tecido, nós mesmos compramos elástico quando falta, todo mundo doando alguma coisa,
Nós ajudamos na alimentação que é dada lá na Santa Isabel, na escola de samba, se entrega a marmita no domingo, sempre vai alguém do comitê, ou se precisa de alguma coisa de alimentação para fazer e a gente ajuda, e a gente está em parceria com todo mundo. Então, assim, o comitê se formou uma grande união, né, de todas as pessoas que podem auxiliar, que podem pedir ajuda e que podem resolver o problema para alguém. Está faltando lanche, está faltando comida, a gente conversa com a assistência social não dá jeito, e não entendo por que não consegue, mas aí o comitê fala com um, fala com o outro, junta daqui, junta dali, a gente consegue resolver o problema da cesta básica, consegue, mas a gente também não consegue tudo. Mas eu acho que o principal do comitê é que a gente está fiscalizando, a gente está vendo onde estão os erros, a gente aponta para as pessoas responsáveis, seja para os secretários da saúde, seja para o secretário da assistência, seja para o prefeito, a gente aponta onde estão as deficiências deles. Porque eu sempre digo que uma pessoa que está num poder maior como o prefeito, nem sempre ele tem a visão de tudo, não tem nem como ter, né? Mas com a nossa ajuda, com a ajuda da comunidade, que a comunidade chegue e nos diz, o servidor nos diz, olha, me descontaram isso, faltou aquilo, né? O que está acontecendo com esse servidor? Não tem material para trabalhar, estou trabalhando lá e com o pessoal de vulnerabilidade social, e eu não tenho EPI, eu não tenho uma máscara para poder falar com a pessoa, eu não tenho como me proteger, eu vou lá e olha, está faltando isso, precisamos disso, está acontecendo tal coisa. Então, é essa parceria que dá orgulho da gente de ver, né? E quanto a gente conquistou até agora, e principalmente o respeito que estão tendo pelo comitê. Porque quando o comitê está se apresentando, aparecendo e mostrando onde é que estão as falhas, onde é que está precisando, nós estamos sendo ouvidos. Então, isso é um grande passo que essa sociedade que se formou no comitê está recebendo. Né? O servidor tem a certeza que nós, tanto quanto o comitê, quanto o sindicato, estamos do lado de vocês, no que vocês precisarem, no que for necessário, nos avisem, nos peçam. Mas o principal, eu acho que é o que a gente está lutando já há um bom tempo, e com todas essas questões que o Itamar levantou agora, de mudança de governo, de tudo que vai acontecendo, nós nos apresentamos como um comitê lá no início da pandemia. Lá no início da pandemia, nós viemos mostrando o que está faltando, o que está precisando, como é que a gente pode resolver a questão da saúde. Não sou eu uma professora que vou falar da saúde, mas nós temos técnicos, pessoas que entendem das questões da saúde, para dizer o que é preciso e o que não, e a gente sugere, bom, pode abrir uma escola, pode botar um hospital de campanha ali, vai precisar de banheiro, tem, a escola tal tem, o lugar tal dá para fazer. Então, assim, é essa parceria que vai fazer com que a gente vença esse vírus. Né? As pessoas tendo consciência, nós com o nosso carro do som, que é pago do nosso bolso, para circular nas comunidades, porque as pessoas parece que não acreditam. Faleceu o nosso vice-prefeito, que estava como prefeito, e parece que não caiu a ficha de muitas pessoas, que essa doença está matando, que essa doença chega, mata, e não tem essa, dos mais antigos, dos mais novos, não tem, os mais novos estão falecendo, tem gente de 30 e poucos anos que a família está perdendo em função dessa doença. Então, assim, a gente tem que alertar as pessoas que não é brincadeira, não é uma simples gripezinha. Lá no início, quando a gente brincava, falava, é uma gripezinha, que as pessoas achavam engraçado, não era, a gente já estava falando sério. Essa gripezinha era entre aspas, porque o problema dela era mais sério do que estavam levando em consideração. Então, assim, a gente tem que ver esse vírus com outro olhar. É uma pandemia, é uma doença que pegou o mundo todo. Esse monte de gente que morreu no mundo todo não foi de graça. Nós temos 107 mortos até ontem. Quantas famílias perderam seus entes queridos? Quantas pessoas já pegaram o vírus porque circularam perto de familiares dessas pessoas, outras pessoas que também têm o vírus e estão por aí passeando, e a gente se arriscando sem se proteger? Não podemos. E eu, quanto do sindicato, tenho obrigação e o dever de proteger os trabalhadores. Eles não podem estar trabalhando, adoecendo e tendo as perdas que estão tendo. E, no mínimo, evitar com que eles adoeçam. Nós temos que dar condição para isso. E dinheiro nós temos, está vindo,
Sabemos, a sociedade fica sabendo de quanto está vindo. O mínimo que temos que ter é prestação dessa conta, saber onde está indo parar esse dinheiro, para de repente dizer assim, olha, não, aqui não é necessário, coloca aqui, que vai resolver isso, isso e isso. E às vezes o governo não tem essa noção, não sabe disso. Então, por isso, o comitê existe, por isso o comitê foi formado, porque a gente acredita que a sociedade civil, ela tem o dever de auxiliar no momento desse. Sempre auxiliar, mas hoje, mais do que nunca, pandemia não é brincadeira. E eu agradeço a aprendizagem que eu tenho tido nesse grupo, com essas pessoas maravilhosas, que muitas vezes eu tenho dúvida, pergunto para eles, me esclarece o que é. Eu sempre brinco e digo, né, eu aprendi agora o que é o EPI. Aí esses dias um funcionário me falou, não, mas o EPI nosso é outro. Lá fui eu perguntar para eles, né, que eu não sabia nem que existia 2 tipos de EPIs, né, então para um determinado caso é um, para nós, a sociedade civil é outro. Então, a gente fica aprendendo muita coisa. E eu agradeço muito fazer parte desse comitê, agradeço a todas as pessoas que estão sempre nos auxiliando, agradeço essas costureiras, que são só 2. Vocês imaginam 2 que costuram que nem umas loucas, porque muita gente nos entrega material, nos dá tecido para fazer as máscaras e as coitadas fazem. Nós estamos até precisando de mais gente que nos auxilie. E, por favor, quem quiser fazer parte, é só ligar para a gente e avisar. Eu quero ajudar, será muito bem-vindo no nosso grupo. E, com certeza, vai se sentir uma pessoa bem maior. Um cidadão com um grande crescimento. Muito obrigada por tudo, pessoal. E é uma honra fazer parte desse trabalho com vocês. Só tenho a agradecer. E, população, por favor, se cuidem. Um beijo. Bem, pessoal, agradeço a todos e todas que assistiram a nossa live de domingo. Quase todos os domingos tentamos estar aqui trazendo conteúdo, trazendo informação, trazendo convidados qualificados para estar informando a nossa população viamonense sobre as questões que envolvem esta pandemia que assola o mundo todo. Gostaria de pedir também que todos e todas conseguissem compartilhar, e nós temos que fazer uma reflexão, nós estamos num ano eleitoral, e para nós que lidamos com toda essa situação pandêmica, e que o poder público tem um papel fundamental na construção deste processo, na proteção da sociedade como um todo, reveja, analise quem você vai votar. Porque toda essa conjuntura que nós temos poderia ser melhor, poderia ser minimizada se nós tivéssemos uma gestão comprometida realmente com a saúde da nossa população viamonense. Nossa população que muitas vezes se encontra em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes não tem acesso à informação de maneira qualificada ou de maneira que realmente venha a contribuir para a sobrevivência do nosso povo. Fique em casa, use máscara, obedeça as normas de saúde, ajude a controlar este processo para que nós consigamos passar, sobreviver a este momento tão crítico da nossa sociedade. Cabe a nós, enquanto comitê, agradecer a todos que nos acompanham, agradecer a todos que nos ajudam a construir, as dezenas de pessoas que não vêm aqui para a live, mas fazem parte do nosso grupo e contribuem da maneira que podem para que a gente consiga trazer de maneira qualificada tanta informação para vocês. São tantas pessoas que, se citar o nome de cada um e cada uma, eu corro o risco de falhar e esquecer de alguém. Mas agradeço também a todos os companheiros que não vêm aqui para a live, mas que ficam aí nos bastidores, nos auxiliando, nos informando, ajudando com as suas instituições, de maneira a qualificar o processo que nós viemos construindo ao longo desse tempo. Gostaria de estar lendo aqui os últimos comentários dos nossos, da nossa audiência, começando aqui com a Adriana Damasceno, excelente trabalho, comitê, Adriana Damasceno do povo de Terreiro de Viamão, vocês me representam. Sérgio Kumpfer, parabéns pelo trabalho do comitê, juntos temos mais força, essa turma nos representa muito. Vilma,
Verdade, Carlos, as pessoas agem como se a pandemia já tivesse passado, é impressionante. Gi Santos, cheguei. Então, estamos aí, Gi. Bom dia, bom almoço. Neuza Correia, parabéns pelo debate e esclarecimentos. Muito obrigado, Neuza. Um bom dia, uma boa tarde para quem já almoçou. Silvia Matos, maravilhoso trabalho do comitê. Parabéns pela live de hoje, linda organização. Tudo muito esclarecedor. Um ótimo domingo a todos, a você também. Nossa companheira aí do comitê, Fátima Maria, orgulho desse comitê. De fato, temos que orientar a comunidade e também preparar o futuro dessa cidade para o pós-pandemia. Pensem, uma eleição em plena pandemia, pessoal. Temos aí a oportunidade de mudar esse cenário. Gi Santos, obrigado, amigo Itamar Santos, sempre abrindo diálogos com os companheiros dos demais estados do Brasil. Adriana Damasceno marca aí uma série de amigos aí para estar assistindo a nossa live. Obrigado, Adriana, por fazer a gente chegar em mais pessoas. Vamos lá para Gi Vitória. Itamar Santos, visão de águia. Assim, somos assim no controle social. Amei o comitê. Amei o comitê, embora cheguei 49 minutos depois, está sendo enriquecedor esse assunto do comitê aqui no Espírito Santo, Brasil. Sônia, Brasil. Obrigado aí, Gi, por estar acompanhando de tão distante aí. Importante que todas as cidades tivessem um comitê para que conseguissem apresentar para a sua comunidade isso que nós estamos fazendo aqui em Viamão e que já está se construindo em outras cidades e que logo, logo nós estaremos passando por este momento tão difícil. Adriana Damasceno, Marzia da Silva Tinoco me representa, Gi Santos, todos esses comitês nos representam. João Maurício, essa experiência de monitoramento e de controle social deveria ser expandido e continuada após esta pandemia. Certamente é uma excelente ideia, João. Sociedade civil organizada e conjunta. Adriana Damasceno é um comitê com várias importantes representações. Patrícia Vieira, excelente debate, como sempre, parabéns. Cecília Kaminski, temos de deixar bem claro que o comitê não é político, e sim uma sociedade civil organizada. Um excelente domingo a todos e todas que acompanharam essa nossa live. Agradecer novamente, pedir que compartilhem, curtam a nossa página do Comitê de Monitoramento e Resistência. Como meus companheiros já falaram, não serei redundante aqui, mas que é importante, esse comitê está aberto para que qualquer pessoa que queira se somar a nós, nos ajudar nesse processo, será muito bem-vinda para que juntos, mesmo de maneira virtual, nós consigamos passar esse período. Meu muito obrigado, meu bom dia, meu boa tarde, meu bom almoço. Um grande axé a todos e até o próximo domingo. Bom domingo a todos. Tá indo domingo.